E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Aqui é o professor Tiago Ferreira, professor de Biologia aqui do Colégio Classe A e Vestibulares. E estamos aqui para dar aquelas dicas essenciais, né? Trabalhar dois grandes tópicos que têm uma chance gigante de cair nesse nosso Enem, tá? Então, se liga bem na dica, acompanha, pega aí a anotação para destacar os principais tópicos. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar sobre ecologia. Na verdade, eu vou destacar apenas dois grandes tópicos da ecologia em si, que é trabalhar cadeias e teias alimentares e alguns mini tópicos dentro desse conteúdo e depois falar um pouquinho sobre os ciclos da matéria, tá? Então, o que eu tenho que me atentar? Ecologia sempre foi, né, um calcanhar de Aquiles para quem faz a prova de biologia do Enem. Cada vez mais está deixando de ficar de forma explícita, né, e está embutida em outras áreas e você tem que saber sobre alguns conceitos associados a esse assunto. Então, ó, quando eu falo de cadeias e teias alimentares, eu estou falando de uma relação alimentar entre indivíduos que eu estou analisando. Então, eu posso encontrar tanto uma cadeia alimentar em ambiente aquático como em ambiente terrestre. Eu resolvi colocar aqui, ó, nesse cantinho, um exemplo bem simples de uma cadeia alimentar aquática. Então, tem o fitoplâncton, o zooplâncton, peixe e aves. Então, a ideia inicial é você entender o que são os níveis tróficos. Níveis tróficos vão ser as posições em relação à função que o indivíduo ocupa dentro da cadeia alimentar. Então, eu posso classificar de duas formas. Primeiro, reconhecer quem que é o indivíduo produtor, que nesse caso aqui, ó, ele vai ser o fitoplâncton. E aí eu tenho os indivíduos que são consumidores. Qual que é a diferença essencial entre produtor e consumidor? O produtor, ele é um indivíduo que ele consegue, através de alguns processos metabólicos, produzir o próprio alimento, ou seja, produzir uma matéria orgânica rica em energia. Então ela vai ser fotossíntese ou ela vai ser a quimiossíntese. Nesse caso, nós estamos destacando a fotossíntese, o indivíduo que é fotossintético. Então, o fitoplâncton, ele compreende indivíduos que geralmente são microscópicos ou têm tamanhos extremamente diminutos, né, que não conseguem ali ter liberdade de movimentação no meio aquático. Então, eu vou encontrar aqui microalgas, eu vou encontrar cianobactérias, tá? Então, são indivíduos fotossintetizantes. Então, ele vai produzir a matéria orgânica rica em energia. Zooplâncton, peixe e aves vão ser classificados como consumidores, que na essência são indivíduos heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o próprio alimento, então eles precisam consumir esse alimento de alguém ou de alguma outra forma. No caso, o zooplâncton, ele é o que se alimenta diretamente do fitoplâncton, então ele é um consumidor classificado como primário. Já o zooplâncton, ele vira alimento do peixe, então o peixe aqui é um consumidor secundário, e as aves ali, ao se alimentar do peixe, né, vão ser consumidor de terceiro nível, tá? Então eu fiz aqui uma classificação entre produtor e consumidor. O produtor, ele ocupa o primeiro nível trófico. Aí eu gosto de associar que esse primeiro nível trófico ele tem a ver com a transformação da energia solar em energia química na construção dessa matéria orgânica. Aí, como o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, e aqui o quarto nível trófico. Tá? Então eu tenho que entender muito bem o que são esses níveis tróficos e a forma de classificar. Beleza? Então, produtor, autótrofo, consumidores, heterótrofos, eu tenho aqui uma relação alimentar, tá? Comportamento da matéria e comportamento da energia. Esse indivíduo aqui, ó, o fitoplâncton, ele está convertendo matéria inorgânica em matéria orgânica. E ao fazer isso, ele está colocando a energia luminosa, tá? Então ele está transformando a matéria para que ela possa ser acessível, né, para ele, e caso ele vire alimento de alguém, para esse indivíduo que está se alimentando. Então a matéria ela vai estar passando da inorgânica para a orgânica. Dentro dos níveis tróficos, eu não fiz a representação de um que é extremamente importante, que são os decompositores. Então, vou até colocar uma observação aqui, ó, decompositores. Eles não são obrigatórios, né, de serem representados em uma cadeia alimentar, e eles têm um papel essencial, que é estar relacionado a todos os níveis tróficos. Por quê?
Porque ser um decompositor é ser um indivíduo que faz a conversão da matéria, a transformação da matéria, que a gente chama na prática de reciclagem da matéria. Então ele vai se alimentar de matéria orgânica, geralmente é matéria orgânica morta, e vai devolver para a natureza, né, matéria inorgânica. Fechou? Tá? Então, eu tenho que entender quem são os indivíduos decompositores. Então, anota aí, são dois, tá? Dois grandes grupos, são bactérias e fungos. Então, enquanto um produtor, ele produz a matéria orgânica rica em energia a partir da matéria inorgânica, o decompositor, ele faz o caminho oposto. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um fitoplâncton, de uma árvore, de uma alga, vai de conta que vão cair folhas no solo. Essas folhas que caíram é matéria orgânica. Então ela vai passar pelo processo de decomposição e vai devolver a matéria orgânica. Então você tem que ficar ligado que quando a gente fala de matéria em cadeia alimentar, ela tem um comportamento cíclico por causa do papel do produtor e do decompositor. Agora, a energia ela tem um comportamento diferente. Por quê? O fitoplâncton, para poder construir essa matéria orgânica, ele usou a luz, né, como fonte de energia. E essa luz, ela vai fazer parte aqui da matéria orgânica. Só que o fitoplâncton faz isso porque ele precisa sobreviver. Então, ao fazer essa conversão da matéria e colocar energia dentro, em algum momento ele vai ter que usar essa energia para ele poder sobreviver. Então, uma parte dessa energia, ela vai ser consumida através de processos metabólicos e vai ser perdida uma parte dela na forma de calor. Então, nem toda a energia que entrou aqui, ela vai realmente ser aproveitada na íntegra de alguma forma. E aí, quando o zooplâncton for se alimentar do fitoplâncton, essa energia ela já está sendo repassada de forma estar em menor quantidade para o zooplâncton. Por quê? Porque ela foi perdida na forma de calor. A mesma coisa, o zooplâncton, ao consumir essa matéria rica em energia, ele também vai perder parte dessa energia na forma de calor para que ele se mantenha vivo. Então, a cada nível trófico, a energia ela vai sendo perdida, ou seja, ela vai diminuindo. E ela é sempre no sentido de quem utiliza ou retira ela da natureza para construir matéria orgânica. Então, ela é sempre do sentido fitoplâncton em direção ao último consumidor e é decrescente. Então, ela é unidirecional e decrescente. Já a matéria, ela tem um comportamento cíclico, tá? Uma das coisas mais perguntadas dentro de cadeias alimentares é um impacto ambiental chamado de biomagnificação, que geralmente eu separo ele de duas formas, tá? A bio aqui na frente faz referência a bioacumular. O que é bioacumular? É quando determinados tipos de substâncias químicas acabam acessando, né, a matéria orgânica do indivíduo em si, ele acaba absorvendo e ele não consegue degradar, eliminar essa matéria com facilidade. Então fica preso, fica retida ali nele. Já a magnificação trófica é quando esse indivíduo, né, que acessou, guardou, ficou impregnado essa substância nele, acaba então virando alimento de alguém. E aí eu estou passando esse componente através da alimentação para outros indivíduos. Isso é magnificação trófica. Então sempre lembrem, galera, que quando eu falo de magnificação trófica, eu falo de metais pesados, tá? Exemplo, mercúrio, é sempre um grande exemplo, e organoclorados. Organoclorados eu vou achar principalmente organoclorados, principalmente em agrotóxicos. Então, a grande maioria dos exercícios utilizam inseticidas como exemplo, né, para a gente estar. Agora, qual é o segredo da biomagnificação? É que uma vez que ele vai ser introduzido, por exemplo, na água, ele vai se acumulando ao longo dos níveis tróficos. Então, sempre o indivíduo que vai apresentar maior acúmulo, né, desse material é o indivíduo que na cadeia alimentar ele possui a representação de teia alimentar, tá? Eu não destaquei aqui, mas falei da biomagnificação e um outro tópico que você tem que se atentar bastante, né, é quando ele pode falar aqui de espécies exóticas, ou seja, algum indivíduo que vai estar sendo introduzido no ambiente e ele pode causar um desequilíbrio, espécie exótica invasora. E aí ele pode comprometer aqui e gerar uma competição com alguns dos indivíduos que estão representados na cadeia alimentar. Fechou? Tá? Então, um tópico bastante importante, bastante relevância. Na sequência, ciclos da matéria, a gente tem aqui, né, o carbono,
e o nitrogênio como sendo, né, os focos da maioria dos exercícios que envolvem esse assunto no Enem. Então aqui é entender, o Enem ele quer que você entenda como que essa substância, o elemento em algumas substâncias vão estar se comportando, né, em relação aos seres vivos e qual é a interferência humana, quais são as problemáticas do ser humano, né, em cima do ciclo. Então, no ciclo do carbono, o foco principal é em cima do CO2, né, do dióxido de carbono. Então, a gente vai ter 3 processos que envolvem, né, a manipulação do carbono, começando pelo uso do CO2. Então, a gente tem a assimilação do carbono, que é representada pela fotossíntese. Então, aqui é quando eu retiro o gás carbônico na forma inorgânica da natureza e eu vou incorporar na matéria orgânica ou na biomassa de um indivíduo. Então, a fotossíntese, que vai ser realizada aqui por plantas, por algas, então são os indivíduos fotossintetizantes. Tanto os indivíduos fotossintetizantes quanto aqueles que são heterótrofos, eles vão consumir parte dessa matéria orgânica e aí eu vou ter a devolução para a natureza do CO2, através do processo de respiração, se eu estiver falando de um indivíduo que é aeróbico ou de um indivíduo que é anaeróbico, por exemplo, ele vai estar fazendo um processo fermentativo a partir da decomposição, tá? E aí eu vou estar devolvendo para a natureza o gás carbônico. Então, teoricamente, aqui nós temos um equilíbrio entre esses processos. Aí vem o ser humano. Então, o ser humano, através da combustão, e aqui a gente pode colocar, por exemplo, queimadas, o uso de combustíveis fósseis, né? Por exemplo, carvão mineral, petróleo, gás natural, para poder gerar energia. E aí eu acabo liberando para o meio uma quantidade aquém, muito maior, né, de gás carbônico e outros materiais que vão estar causando um desequilíbrio no ciclo do carbono. E aí, quando ele fala em gás carbônico, o gás carbônico ele é um gás de efeito estufa. Então, um gás de efeito estufa ele é um gás que ele faz parte do que a gente entende de efeito estufa, que é, né, o equilíbrio, a manutenção da temperatura média do planeta. Então, se eu tenho processos, né, que estão jogando mais gás carbônico do que o normal, ou mais produtos à base de carbono para a atmosfera, eu tenho uma intensificação. E aí, ao ter uma intensificação, eu tenho que me ligar nas problemáticas que esse aumento vai causar. E aí a gente tem o aquecimento global sempre sendo referenciado em exercícios, e a gente tem algumas problemáticas ligadas ao ambiente aquático. Aí a gente pode citar a acidificação dos oceanos, a gente pode citar o branqueamento de corais, e aí o Enem gosta, né, de dar propostas para tentar amenizar o problema. Então a gente pode citar como uma forma de remediar, incentivar o plantio, né, incentivar o combate a desmatamentos ou tentar fazer o replantio, né, de espécies que sejam nativas de um determinado local, ou seja, reflorestamento. Tá? Então, tem uma grande quantidade de tópicos que podem ser trabalhados dentro do ciclo do carbono. E o ciclo do nitrogênio, de longe, um dos mais cobrados, né? Aqui a gente tem que entender a importância que é um ser procarionte, né, na dinâmica do ciclo do nitrogênio. Por quê? Seres como nós e plantas não conseguem absorver o nitrogênio na sua maior abundância, que é o nitrogênio gasoso. Tá? Então eu tenho uma série de bactérias que participam das diferentes etapas do ciclo do nitrogênio para fazer com que, né, seja possível a gente absorver em algum momento. Então a gente vai associar as bactérias com as etapas do ciclo do nitrogênio. Então a gente coloca, primeira etapa, fixação, lembrar da associação que tem entre leguminosas, plantas leguminosas, através das raízes, com bactérias do gênero Rhizobium. A gente tem o processo de nitrificação. A ação das Rhizobium vai fazer com que libere amônia no ambiente. Então, a nitrificação, eu pego a amônia e faço a conversão da amônia em nitrato. Lembrando que existem 2 subetapas aqui dentro da nitrificação. A gente tem a nitrosação, que aí eu pego a amônia e converto em nitrito, e aí eu pego a nitratação e eu converto o nitrito em nitrato. Lembrando que, para as plantas, a melhor opção é sempre ter nitrato, né, disponível ali no solo, no ambiente. Aí, uma vez que tem nitrato, vai ocorrer a assimilação, que é quando a planta absorve o nitrato, constrói a matéria orgânica à base de nitrogênio, por exemplo, proteínas, e aí, através das cadeias alimentares citadas aqui em cima, esse nitrogênio ele vai correr o caminho, certo? Aí, a morte de indivíduos, restos orgânicos, começa um processo de amonificação, que também é chamado de decomposição.
Então a matéria orgânica ela vai ser convertida, à base de nitrogênio, ela vai ser convertida em amônia. E aí essa amônia, então, ela pode retomar o caminho e o ciclo ele vai ficar acontecendo, tá? E como última etapa seria a ideia de devolutiva do nitrogênio para a atmosfera. Aí a gente tem a desnitrificação. É quando eu pego o nitrato e eu faço então a conversão para o gás nitrogênio e ele volta então para a atmosfera, tá? Então eu tenho grupos de bactérias, o principal são as pseudomonas, que trabalham nesse processo. E anota aí que eu não falei, mas na nitrosação a gente tem as nitrossomonas e na nitratação a gente tem a nitrobacter. Fechou? Agora, como o Enem ele gosta de estudar medidas para remediar, a gente tem aqui uma ideia, né, a adubação verde. A adubação verde seria eu tentar criar estratégias dentro da agricultura para fazer com que eu tenha como é que eu posso falar, uma fertilização do solo a partir de nitrogênio, né, utilizando o plantio, né, de culturas à base de leguminosas, intercalando, por exemplo, com culturas que não são leguminosas. E isso eu faço uma renovação natural, né, do nitrogênio. E tomar cuidado, porque quando a gente fala em nitrogênio, eles são um dos ingredientes dentro de fertilizantes sintéticos que podem causar desequilíbrios, tanto no solo quanto em água. E aí ele pode fazer um gancho na eutrofização, que seria o acúmulo de nutrientes, principalmente minerais, mas também pode ser a partir de esgoto, né, em ambiente aquático, que provoca ali uma redução drástica, né, na disponibilidade de oxigênio dissolvido, certo? Tranquilo? Então, dentro de ecologia, acredito que esses dois tópicos são bem relevantes. Fechou? Então, vou dar uma ajeitadinha aqui no quadro e eu já venho aí com o nosso segundo tópico, tá? Já volto. E voltamos, galera, olha aqui. Então, ó, nosso quadrinho aqui de evolução, aqueles tópicos mais, como é que eu posso considerar? Vamos tentar apostar, né, pelo menos na ideia de abordagem em cima de um ou outro aqui que você consiga criar links, pelo menos, né? Então, quando a gente fala de evolução, não tem como a gente ter como partida, não comparar lamarckismo com darwinismo. Por quê? Porque a palavra adaptação, ela está meio que separando o norte entre os dois. Para Lamarck, o indivíduo ele se adaptava como? Ele se adaptava diante de uma necessidade que era imposta pelo ambiente, pelo contexto de vida dele. Então, se eu estou sendo forçado a ter uma determinada conduta ali na minha sobrevivência, eu vou me adaptar como? Eu vou provocar modificações a partir da minha estrutura, né, do meu modo de sobrevivência. Então, para Lamarck, a adaptação ela tinha que vir do próprio grupo, do próprio indivíduo. E aí isso era através do processo de reprodução, né, repassado para os descendentes. Então a gente tem a primeira lei de Lamarck, que é a lei do uso e desuso, que é justamente você ou usar demais uma determinada estrutura ou não usar demais essa estrutura para que você possa se adaptar. À medida que você vai fazendo essa conduta, né, de usar ou não usar, você vai aos poucos, através das gerações, repassando isso para os descendentes. Aí a gente entra na transmissão dos caracteres adquiridos. Então, essa transmissão ela era feita, a gente precisava, na visão dele, uma grande quantidade de gerações para isso ser visto na prática, né, de forma prática, mas ela logo caía por terra, por quê? Porque quando você tentava analisar através de vários exemplos, não dava certo. Mas você tem que se ligar na forma como o exercício vai te dar o exemplo para você não cair em pegadinha, tá? Então aqui, ó, a necessidade leva a uma modificação, a uma transformação interna para que eu possa me adaptar. E através disso, eu vou transmitir para os meus descendentes. Darwinismo, Charles Darwin, ele tinha uma visão diferente. O que ele entendia? O ambiente ele era seletor, então eu vou sofrer uma pressão ambiental por existir naquele local, e essa pressão ambiental ela pode ser fruto de uma competição por recursos, pode ser fruto de uma tentativa de fuga de predadores, por exemplo, um parasita novo surgindo ali na minha população. Então ele entende que eu como grupo, eu como população, eu posso ter diferentes comportamentos diante dessa pressão. Mas uma coisa que Darwin defendia muito
é que dentro de uma mesma população existiam variedades. Então esse tópico aqui é extremamente importante, ó, essas variedades na população. Então nem todo mundo dentro da população era igualzinho. Então eu tenho variedades, e aí quando eu for submetido à pressão, né, dependendo da variedade, ela vai ter mais chance de sobrevivência, ou seja, ela vai ter uma maior aptidão à sobrevivência. E isso, tendo aptidão para sobrevivência, eu tenho um sucesso reprodutivo. E aí, quanto mais eu, a variedade, aquela que está tendo sucesso, né, me reproduzir, maior vai ser a quantidade de descendentes com aquela característica que está me fazendo sobreviver. Então, quando a gente fala em seleção natural, é o ambiente impondo condições, eu, como integrante de uma população, tenho variedades, e aí, para me adaptar, eu preciso provar que aquela minha variedade ela é apta para que eu possa ter o meu sucesso. Então, a adaptação aqui ela está associada à presença de variedades. Se nenhuma variedade apresentou sucesso, ninguém vai se adaptar, e aí elas vão acabar fadadas à extinção. Só que Darwin não sabia explicar a origem das variedades, né? Então veio aí depois, né, de um longo tempo, com o advento da genética principalmente, né, alguns conceitos que levaram a nortear o chamado neodarwinismo. E com o neodarwinismo a gente traz à tona duas situações. Primeiro, a recombinação gênica, eu não coloquei aqui, ó. Então, através, né, de eventos que acontecem na formação dos gametas, né, principalmente ao crossing over, e a própria mistura de gametas frutos, né, da situação que pode acontecer o crossing over, gera variabilidade. E a possibilidade de ocorrências, ao acaso, de mutações que levam à alteração de alelos, né, alteração, né, criando versões dentro de um mesmo gene. E aquilo, então, gera variedade. Então, essas duas situações, elas vêm em contribuição para explicar a origem das variedades, beleza? Então, esse comparativo é extremamente importante, entender na prática como é que funciona a ideia da seleção natural. Agora, o que ele pode explorar, que é muito comum de ser explorado, é como que eu vejo a seleção natural acontecendo na prática. Então, a gente tem aqui casos ligados a resistências que vão surgir, né, de determinados indivíduos quando expostos a determinados tipos de medicamentos. E aí vai se criar um contexto de um exercício onde está, né, sendo feito o uso indiscriminado de um determinado medicamento, e aquilo ali, a presença do medicamento para aquele patógeno está sendo um meio seletor. Né? Então, eu utilizar, por exemplo, antibióticos ou eu utilizar fúngicos, né, eu vou estar criando um meio para que variedades desses indivíduos aqui bactérias e aqui fungos, tenham a possibilidade, né, de ter a chance de se reproduzir. Então, quando eu estou com uma infecção bacteriana, é prescrito para mim um determinado antibiótico. Esse antibiótico ele tem um certo teor de potência em relação à bactéria que está me causando problema, e eu tenho que usar por X dias. Então, se eu não fizer o uso correto nesses dias daquele antibiótico, eu posso estar pegando variedades daquela mesma população de bactéria que existem ali no meio e condicionando uma chance para que uma determinada variedade consiga resistir. E se ela resistir e ela tiver a chance de, através da reprodução, que no caso seria a conjugação, a reprodução sexuada, ela iria espalhar aquilo que está ajudando ela a fazer a resistência. E aí eu vou gerando cada vez mais variedades de bactérias resistindo àquele determinado antibiótico. Aí vão estar surgindo as chamadas superbactérias. Ou cada vez mais eu tenho que desenvolver um antibiótico mais forte para que eu combata aquela bactéria em específico, tá? Existem exemplos também de doenças causadas por fungos, situações causadas por fungos, que cada vez mais medicamentos que eram comuns de combater algumas infecções nesse sentido, estão fazendo com que, né, elas consigam aí resistir. Né? Então isso daí seria um exemplo clássico, né, de resistência e um exemplo de seleção natural, tá? Não confundir, galera, também a seleção natural com seleção artificial. Na seleção artificial eu tenho uma exposição através da influência humana de determinadas variedades cruzando para que aquela variedade prevaleça, uma variedade X, por exemplo. Então, eu quero uma determinada raça de cães
né, que eu quero fazer só dela. Então, eu vou pegar aquela variedade, vou incentivar o cruzamento, e aí eu vou fazer com que só surja aquela. Então, ao longo do tempo, o ser humano sempre trabalhou essa ideia da seleção artificial sem saber o que era. E hoje a gente tem, em determinados grupos de seres vivos, uma perda, né, de diversidade genética, uma perda de variabilidade genética em relação a justamente esses cruzamentos direcionados, tá? Tranquilo? E lembrar sempre, galera, que quando a gente fala em formação de novas espécies, que é um tópico bastante abordado também dentro da evolução, a palavra ou a expressão isolamento reprodutivo, ela tem que estar presente. Então, a partir do momento que eu tenho dentro de uma população variedades, e determinadas variedades estão tendo um isolamento reprodutivo, não importa se é por uma barreira geográfica ou é simplesmente por situação comportamental, mas eu estou tendo isolamento reprodutivo, existe uma forte chance daquele grupo se desprender do grupo original e aí formar uma nova espécie, tá? Então, isolamento reprodutivo é a chave, beleza? Então, isso é extremamente importante de você se ligar, tá? Então, no mais, era isso, galera. Então, a ideia era focar, né, em dois grandes assuntos que têm chance, né, relevância de estar aparecendo, né, a evolução cada vez mais colocando o pé ali na prova do Enem e nos principais vestibulares, e a ecologia sempre, né, como sendo a grande área onde nós temos uma maior quantidade de questões, tá? Então fica aqui uma boa sorte, né, que vocês façam uma boa prova, que vocês realmente tenham sucesso, calma, leiam a questão, interpretem, né, para saber certinho o que ela está cobrando. Então vê através da interpretação qual o conteúdo que está sendo focado, e aí você vai então por eliminação, tirando aquelas que são mais absurdas, tá? Então todo sucesso para você, coloque em prática toda a sua preparação, que aí a vitória ela vai estar próxima. Fechou? Então, bons estudos, uma boa prova e fui!